Boa tarde. Como você já sabe, a gente vai falar sobre IPI. E esse projeto, né, você palestrando na HJ, é um projeto que surgiu numa reunião do fiscal. A princípio, a gente faria algumas reuniões para poder cada um disseminar algum conhecimento que tenha a respeito de algum assunto, até que teve a ideia de por que não expandir, né, e a gente criar até esse momento de interação entre os colaboradores, em que cada um possa estar apresentando alguma particularidade do seu setor. E para iniciar, a gente vai começar com essa palestra sobre IPI, mas com uma palestra, na verdade, foi uma coisa assim, feita às pressas. Por quê? Porque a gente teve a ideia de fazer hoje, mas aí a gente passou alguns trabalhos para desenvolver, acabou atrasando, e por isso até que a gente não avisou com antecedência, né? Mas a gente espera que esse projeto siga e que a gente consiga com isso disseminar o conhecimento entre nós, né? As principais características do IPI. Primeiro, que é um tributo federal. Então, quem fiscaliza, quem arrecada, quem controla, quem edita é a União. É a União, né? Através da Receita Federal, quem faz todo o controle do IPI. O IPI é um imposto, né, da classe dos tributos, que ele é indireto. O que significa um tributo ser indireto? Quem suporta o peso desse tributo não é a empresa, é o consumidor final, é o adquirente, somos nós. Por quê? Porque se você reparar uma nota fiscal, por exemplo, você vai reparar que a base de o valor dos produtos é X e o valor da nota é Y. E a diferença é justamente o IPI. Então, por isso que você geralmente vê propaganda na televisão dizendo assim: abaixou o preço dos veículos porque caiu a alíquota do IPI. Aí você pensa, pô, mas se quem paga o IPI é a empresa, o que eu tenho a ver com isso, que caiu o IPI? Justamente por isso, porque o IPI, quem arca com ele, não é a pessoa jurídica. Ele destaca na nota fiscal, ele até efetua o pagamento, mas ele repassa esse valor para o adquirente, para o consumidor final. É apurado mensalmente, então o IPI não é um tributo trimestral, é um tributo mensal, né? Você vai pegar todo o movimento da empresa do primeiro dia ao último dia do mês e vai efetuar o fechamento e a apuração. Suas alíquotas variam conforme a essencialidade, né? Então, as alíquotas elas variam conforme a essencialidade do bem. O que isso quer dizer? Por exemplo, um produto da cesta básica, ele é muito essencial ou pouco essencial? Muito essencial. Então, pela lei, pela legislação, essas alíquotas teriam que ser mais baixas, né? Próximas de zero, se possível. Enquanto os produtos mais supérfluos, aqueles como bijuteria, que ninguém precisa para sobreviver, quer dizer, eu acho, e esses produtos, teoricamente, têm uma alíquota mais alta. Então, a gente vai verificar, por exemplo, armas de fogo, cigarro, bebidas, geralmente vai ser os tributos mais complexos, com as alíquotas mais altas, porque são produtos supérfluos, né? No Estado, a gente tem o ICMS. A legislação do ICMS diz assim, que ele pode ser seletivo. Na verdade, isso aqui, suas alíquotas variam conforme a essencialidade do produto, chama-se princípio da seletividade, né? A gente faz uma seleção dos produtos. Então, o ICMS, por exemplo, a legislação diz assim, que ele pode ser seletivo, mas o IPI não. O IPI obrigatoriamente tem que ser seletivo. Os produtos mais essenciais têm que ter uma alíquota mais baixa. As alíquotas do IPI ficam na tabela TIP e podem variar conforme ato do Poder Executivo. Então, o que acontece? O IPI ele é uma exceção a um princípio chamado princípio da legalidade, né? O que é a legalidade? Para aumentar a alíquota de um tributo, isso só pode ser feito por lei. Por lei. Mas o IPI é uma exceção. Quem altera a alíquota do IPI é o próprio presidente da República através de decreto, né? Outros tributos, lei, o IPI é através de decreto, por causa de uma característica dele, que é a extrafiscalidade, né? O governo usa o IPI para controlar a economia. Se ele quer que um produto venda bastante, ele reduz o IPI. Se ele quer que aquele produto venda pouco, ele aumenta o IPI. Então o IPI tem essa função também extrafiscal. E quem varia as alíquotas é o próprio presidente da República através de decreto. Então é publicada uma tabela, que mais à frente vocês vão ver, onde constam todos os produtos, e cada produto com a sua alíquota. Então, quando você quiser saber, poxa, quanto será a alíquota do IPI desse produto? Você vai nessa tabela, chamada tabela TIP, e vai encontrar a alíquota. O vencimento do IPI, normalmente, é no dia 25 do mês subsequente ao que você apurou o tributo. E ele é uma exceção ao princípio da anterioridade anual. Gente, raciocínio muito simples, ó. Seria justo
seria justo todo mês eu exigir vou usar o Lucas como exemplo, eu exigir de Lucas 15% de um determinado tributo. Todo mês, há anos, o Lucas só paga 15%. De repente eu chego e digo, Lucas, amanhã é 30%. Seria justo pegar o Lucas de surpresa assim, dessa forma? Então o que o governo fez? Ele criou 2 tipos de espera para poder cobrar um tributo, chamado de anterioridade anual e nonagesimal. A anterioridade anual diz assim, ó, um tributo não pode ser cobrado no mesmo ano que ele foi instituído. Enquanto a anterioridade nonagesimal diz assim, ó, não pode ser cobrado dentro de 90 dias. Por quê? Se fosse só essa do ano, eu podia publicar no dia 31 de dezembro e já cobrar 1º de janeiro. Não é assim? Então, tem essas 2 esperas. Só que o IPI, ele não precisa obedecer a do ano. Ele é exceção. Então, o tributo, se a alíquota do IPI for aumentada hoje, ainda em 2016, o governo já pode começar a cobrar. Porém, ele precisa obedecer a nonagesimal. Ele tem que esperar os 90 dias. Então, só a partir de 91, ele pode começar a cobrar com aquela nova alíquota que ele majorou. A legislação que trata do IPI é o Decreto 7.212, de 2010, também chamado de Regulamento do IPI. Então, como vocês viram falar, está no regulamento, está na legislação, está no RIP, eu estou me referindo a este decreto que conta com 617 artigos, de forma que a gente não vai conseguir detalhar tudo sobre o IPI aqui, mas a intenção é falar dos aspectos básicos, um pouco de teoria e também um pouco de prática. Né? O IPI, ele é não cumulativo, mas para a gente entender a não cumulatividade, primeiramente a gente precisa entender o que é uma cadeia comercial. Gente, a cadeia comercial, ela começa na indústria. A indústria produziu, saiu o produto e iniciou a cadeia comercial. Ela vende para o atacadista. O atacadista são as empresas que vendem em grande quantidade, né? São as primeiras que compram na mão da indústria. O atacadista, ele revende para o varejista, que são as pequenas lojas que a gente vê nos nossos bairros, né? Esses varejistas menores que vendem para o consumidor final. E no final da cadeia temos os consumidores finais, que somos nós, né? Que no dia a dia compramos na mão dos varejistas. Raramente compramos na mão dos atacadistas, geralmente a gente compra na mão desse caminho aqui. Então, veja bem, o IPI, ele é não cumulativo. Hoje, você entender o que é a não cumulatividade, você sabe praticamente 70% dos tributos indiretos, porque é a base dos tributos indiretos, é a não cumulatividade. Então eu quero fazer aqui uma dinâmica com vocês, para vocês entenderem como funciona essa não cumulatividade, mas primeiro eu vou fazer o contrário, eu vou explicar o que seria a cumulatividade, para vocês entenderem como seria um absurdo, como seria injusto, e depois eu mostro como é que funciona. Eu vou precisar de 4 pessoas para me ajudar. Eu queria Fabiana, Bruna, Cristiano e Sheila. Fala. Não precisa de like. Minha nossa senhora, ele foi amor comigo. Meu Deus, eu tô indo da gajote. Eu sou a indústria. Ela tá maior que eu. Eu sou o consumidor final. Isso é só porque você é lá, né, gente, você tá no canal de todo mundo aqui. Vamos fazer uma dinâmica como se isso aqui fosse o produto, certo? A indústria, eu estou representando o governo. Fabi vai estar representando a indústria, né? Bruno vai estar representando os atacadistas, que são as empresas que vendem em grande porte. Sheilinha, o varejista, que por sua vez geralmente compra na mão dos atacadistas. E o canalha vai ser o consumidor final, que é quem suporta o peso todo da cadeia. A cara de sofrimento. Então, gente, assim, eu vou fazer uma dinâmica de forma que, sempre que vocês ouvirem falar de não cumulatividade, eu quero que vocês lembrem desse momento e não tenham dúvida de como é que funciona, ok? Só que, como eu disse, eu vou explicar o contrário, o que seria a cumulatividade. É como se eu fosse o governo. Fabiana revende, isso aqui só é mas vamos entender que fosse uma grande quantidade. Produziu e vendeu por R$1.000. A alíquota desse produto, a gente foi lá na chip, pelo NCM do produto, descobriu que a alíquota dele é 15%, ok? No que Fabiana vendeu para Bruno por R$1.000, eu, o governo, já cheguei e diga, opa, R$150 para mim. Isso seria na cumulatividade.
R$150 para mim. Vou precisar que vocês tenham uma boa memória, que é tudo de improviso. Então, façam as contas aí e vão me ajudando, certo? Pra gente entender. Até o momento, eu, governo, já arrecadei 150. A primeira venda foi no valor de 1.000, ok? Bruno revende para a Xelinha, que são o atacadista revende para os varejistas por 2.000, ok? Eu, governo, automaticamente, opa, 15%, R$300. Já ganhei 150, agora eu vou ganhar, não, 2.000 vezes 15% é R$300, então já teria 450. Aí Xelinha vai, revende para Cristiano por 5.000. 3.000. Pega esse cheio. 3.000. Já não quero comprar. Aí, no ato que o atacadista, que o varejista revendeu para o consumidor final, eu, governo, vim, opa, 3.000, 15%, R$450 meu. Então eu ganhei 150, mais 300, mais 450. 900 reais. Quase o preço Do produto. Seria justo? Não. Seria uma loucura, né? Esse é o Então, governo tá roubando. o governo, como é muito bonzinho, sabendo que isso seria uma loucura, criou o princípio da não cumulatividade. O que é a não cumulatividade? O que a indústria paga, o atacadista se acredita. O que o vendedor paga de IPI, o comprador se acredita. Perfeito? Então vamos lá. Volta. 1.000. Fabiana vendeu por 1.000, emitiu uma nota fiscal no valor de R$1.000. Eu vim e disse, opa, 150 para mim. 15%. Coloquei no bolso. Bruno disse assim, ó, eu tenho já 150 aqui de crédito, por causa da minha compra. Agora eu estou vendendo por 2.000. Vou ter o quê? 300 de débito. Bruno tem o quê? Crédito, débito, 300. Quando o Bruno fazer a apuração dele, ele vai pagar para mim quanto? R$150, que é a diferença. Então eu já arrecadei 150 de Fabi, 150 de Bruno, que é o atacadista. E agora eu vou para a última revenda. Que susto! Então, o varejista revende para o consumidor final no valor de R$3.000. Só que quando o Bruno emitiu a nota de venda, quando o atacadista emitiu a nota de venda para o varejista, ele não destaca na nota o IPI que ele pagou, ele destaca o valor do débito, que foi 300, ok? Então, o varejista, quando recebeu essa nota, disse, ó, eu tenho um crédito de quanto? Agora eu revendi por 3.000 e tenho um débito de 450. Ora, se Sheila tem um débito de 450 e um crédito de 300, quando ela fazer a apuração, ela vai pagar quanto? Pronto. Então eu, governo, arrecadei 150 dessa primeira venda, mais 150 dessa, mais 150 dessa, totalizando R$450. Isso é o que se chama de princípio da não cumulatividade, que tanto o IPI quanto também CMS no âmbito estadual devem obedecer para que não haja o quê? Tributo sobre tributo. Por favor, uma salva de palmas para o Eu, meu crédito, todo mundo. Eu não sou meu crédito. Representando eu e você, não tem direito a crédito nenhum. Isso volta todo. Mas na verdade no final o produto vai acabar ficando mais barato, né? Era pra ser. Porque cada um quer ganhar, tirar o seu. Entendeu aí, Rebeca? Porque tem aqueles créditos lá de IPI, aí na hora da venda. Eu e você. Entendeu, Rebeca, na hora de lançar lá? Até parece. Então, essa dinâmica que eu fiz aqui é justamente essa imagem. Pela cumulatividade, a gente percebe que só existem os débitos, tá vendo? O débito do lado direito, o símbolo da moeda, tal, do saquinho de dinheiro. O atacadista também débito, todo mundo só tem débito. Aqui, o que um paga, o outro já se acredita. Não precisa entrar no mérito, porque é justamente isso que vocês viram aqui, só que em forma de figura. Então, por favor. Poxa, não, que diabo é isso aí? Gente, olha, a respeito da tributação dos produtos, certo? Primeiro tem que falar que o IPI ele vai sobre o produto, não é sobre a empresa. Né? Cada produto tem sua alíquota, sua particularidade, ok? Até os próprios benefícios do produto. Então, a gente tem produto tributado, que você vai chegar lá na TIC, normalmente vai ter lá o produto e a alíquota dele, mas você também vai ter produtos com alíquota zero.
esses produtos com alíquota zero, eles são tributados. Só que porque o governo quis, ele reduziu para zero. Mas na hora que ele quiser, ele pode botar a alíquota lá e tributar normalmente, né? E a gente tem os NT. Os NT, os não tributados, é diferente. A tributação do IPI nem alcança ele. O governo não pode, de forma nenhuma, tributar os produtos que têm NT. Que são produtos que a incidência dele é como se fosse uma imunidade, uma isenção. O IPI não alcança eles. E a gente tem os produtos isentos, que é o que o governo poderia cobrar, mas instituir um benefício, ele vai criar as regras e não vai tributar os isentos. Por favor. Aprendeu com fidedigno aí. Gente, essa parte é muito importante, até para o pessoal que já trabalha na fiscal, já vive isso no dia a dia, mas é importantíssimo ter esse conhecimento. Então, observe. No ICMS, existe uma legislação, isso está na Constituição Federal, que diz assim... Posso só voltar a pergunta daquele, no final ali do IPI? Um exemplo que você deu na hora que você compra o produto que tem o destacado lá, o IPI. Aquele valor de IPI ali é só a parte que calculou do varejista, né? Exato. O que ele pagou não é o que está expresso na nota. Ali está o que foi efetivamente de débito que houve. Certo. A apuração vai estar nos níveis fiscais dele, beleza? Gente, no ICMS existe uma regra que diz assim, ó, se o produto está saindo isento, se o produto está saindo sem tributação, a não ser que haja alguma coisa específica dizendo que você pode, geralmente você não pode ter crédito. Parece justo, não é? Se eu não tenho um débito, então as minhas entradas não vão ter crédito, mas no IPI é diferente. No IPI, mesmo o produto saindo sem tributação, eu posso ter crédito na minha entrada. Essa é a questão da não cumulatividade que vocês viram aqui, né? Então o que acontece? Só tem uma situação que você não pode aproveitar o crédito, que é quando a saída, a revenda é como NT, que é aqueles que vocês viram que é o não tributado. Aquele ali, quando você revende, você já tem que se ligar. Opa, se eu aproveitei crédito de IPI dessa matéria-prima, eu tenho que estornar. Eu tenho que estornar porque eu não tenho esse direito, ok? Então, a gente montou um esquema aqui para poder vocês entenderem. Ó. Se a gente tiver uma entrada de insumo que for tributada pelo IPI e a saída desse insumo também for tributada, então a gente pode utilizar o crédito. Ali tem escrito assim, débito de crédito, sim, a gente tem direito a, direito de crédito, sim, a gente tem direito. E a base legal está ali no regulamento do IPI, artigo 226, inciso 1º. Não vou ficar me apegando à base legal aqui, tá? Vamos só para a parte prática mesmo. Agora, se eu tenho uma entrada que é tributada, mas a minha saída é isenta, alíquota zero ou exportação imune, gente, presta atenção. Eu só não tenho direito a crédito quando a saída é NT, mas quando é alíquota zero, isento, imune, eu tenho direito ao crédito sim. Eu tenho direito ao crédito. Agora, uma terceira situação. Se o meu insumo... O que pode tornar um produto que era tributado depois não ser tributado? Perfeito. Gente, eu não pego somente, na industrialização, eu não pego somente um produto e transformo em outro. Posso pegar matérias-primas diferentes, materiais intermediários diferentes, embalagem, e todos esses vão ser produtos com alíquota distinta, vai ter produto isento, vai ter produto NT, vai ter produto tributado. Tudo isso dentro da minha indústria vai se tornar um produto só, que é o meu produto final. Então possa ser que esse meu produto final, quando eu for para a TIP, ele seja NT, ele seja não tributado. Então todos os meus insumos, todas as minhas matérias-primas que eu aproveitei crédito, eu tenho que estornar, não tenho aquele direito. Percebeu? Então, ficou claro mesmo? Ela está com interrogação assim. Se eu tiver uma entrada de insumo que foi tributada pelo IPI normalmente, quando eu digo que foi tributada pelo IPI, é porque vai ter lá o produto, a alíquota do IPI, o valor que a pessoa que me vendeu pagou, tudo direitinho. Então, entrou a matéria-prima, o insumo, foi tributado, mas a minha saída foi NT, foi não tributada. Então, o que é que eu vou ter? Direito a crédito? Não. Inclusive, eu tenho que estornar, porque lá quando eu comprei, eu posso já ter utilizado, já posso ter registrado na minha escrita. Então, gente, como é que funciona o estorno nesse caso aí, ó? Eu comprei o produto, a matéria-prima, comprei minhas matérias-primas em janeiro. O meu produto final só foi efetivamente vendido, só ficou pronto em maio. Lá em janeiro, quando eu comprei, eu cheguei na minha escrita e digo, ó, eu tenho direito a crédito aqui no valor de 100, minha apuração, bonitinho. Agora que eu estou vendendo, que eu estou vendo, poxa, caramba, eu não tinha.
o meu produto é NT, e eu sei que NT, Giovanni falou lá na palestra, que eu não posso ter crédito. Então eu tenho que estornar. É nesse mês que eu vou pegar, no meu livro de apuração, eu vou colocar lá estorno de crédito de IPI, referente, nota fiscal, tá? E vou estornar o meu crédito que eu aproveitei, nesse caso, indevidamente, né? Agora, se eu tenho uma entrada de insumo, tributo isento, alíquota zero ou não tributado, gente, eu só aproveito o crédito de IPI quando a pessoa que me vendeu pagou. Existe uma exceção, mas a regra geral é: se a pessoa que me vendeu pagou IPI, ele virou um crédito para mim. Não é assim que funcionou aqui no exemplo? O Bruno pagava, a Fabiana se acreditava. Se a minha entrada, a pessoa já não tributou IPI, e a minha saída, independente se minha saída vai ser tributada, se minha saída vai ser NT, eu não tenho crédito nenhum daquela operação. Ficou claro? Então, nesse caso aqui, eu não tenho direito, a base legal é o próprio STF, por favor, Cris. Aí a gente pensa assim, poxa, beleza, estou entendendo e tal, não cumulatividade, essa questão de débito, crédito, mas e o que é a industrialização de fato, né? A própria legislação diz que industrialização é qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade ou aperfeiçoe para consumo. Qualquer desses procedimentos que forem feitos em um produto é considerado industrialização. Não importa se foi dentro de uma casinha, se foi na rua, se foi dentro de uma grande empresa, não importa. É industrialização e quem efetuou aquilo é considerado uma indústria e tem que pagar IPI, ok? E a própria legislação traz algumas situações que ela diz, olha, é industrialização. Transformação, que é o que Tamara falou. Eu pego um produto e transformo em outro. Pego um produto e aí faço um processo de industrialização, vira outro produto. Isso é o primeiro conceito de industrialização. Beneficiamento. Não vai ser outro produto, vai ser o mesmo, só que agora melhorado. Se vocês conseguirem observar, aquela imagem ali representa bem. O primeiro é sem o benefício, a segunda imagenzinha ali é depois que a gente já fez o beneficiamento, né? A gente melhorou a imagem, melhorou a apresentação, então isso é industrialização. Esse aqui é a montagem, é quando eu pego peças diferentes, peças e partes diferentes junto e formam um produto acabado. Isso é industrialização também. Acondicionamento. Acondicionamento nada mais é do que eu colocar uma embalagem, só que, gente, isso acontece direto. Quando você coloca uma embalagem para que ocorra o transporte daquela mercadoria, isso não é industrialização. Se vocês forem observar, isso aqui, essa embalagenzinha, se eu pegar todas elas e colocar dentro de uma caixa de papelão para poder colocar dentro de um caminhão para circular, isso não é industrialização, ok? Industrialização só vai ser essa própria embalagenzinha que vocês estão vendo, que dá uma aparência ao produto, né? Aperfeiçoa ele para poder vender e para consumir. E o último é a renovação, que eu pego um produto que já não estava mais sendo utilizado, já estava um produto que já estava totalmente destruído e vou melhorar ele, vou efetuar um processo nele que vou passar a utilizar ele novamente. Então, essa é a renovação. Quem são os contribuintes de IPI? Né? Primeiramente, pode passar, as indústrias, normalmente, quem produz, de fato, tem que pagar o IPI, é contribuinte. Depois vem as empresas equiparadas. O que são as empresas equiparadas? Elas não são necessariamente a indústria, elas não são a indústria, mas elas também são contribuintes de IPI, elas são obrigadas a pagar. Que situação tem? Uma empresa que importa. Quem importa tem que pagar IPI sendo indústria ou não. Ela paga IPI na entrada e paga IPI na venda. Só que esse equiparado à indústria, ele é equiparado obrigatoriamente. A legislação de você é obrigado a ser tributado pelo IPI. Tem outra situação também que é assim, eu sou uma matriz, tenho uma filial. A filial que é a indústria, certo? Só que eu compro a matéria-prima, mando para a filial fazer o processo todo e devolver para mim. Nesse ato que eu fiz, eu também, para a Receita Federal, eu sou uma indústria equiparado normalmente. Só que tem um terceiro caso que é interessante, que é a empresa equiparada por opção. Olha o que eu estou dizendo, que existem empresas que dizem, olha, eu quero pagar IPI. Aí, por favor, Cris. Aí vem essa imagem aqui. Como assim, equiparado por opção? Realmente existe alguém que chega e diz, eu quero ser contribuinte, eu quero pagar IPI. Né? Vamos imaginar a seguinte situação. Você, todos nós, vamos se colocar no lugar de uma empresa que vai comprar um produto. Você prefere comprar na mão de alguém que te dá crédito ou comprar na mão de alguém que não te dá crédito?
Só quem pode dar crédito de IPI são os contribuintes. Os que não são contribuintes não dão. Então, o que a legislação fez? É justo dizer que se você quiser ser um contribuinte, por equiparação à indústria, você é normalmente. Né? Então, a gente tem dois casos de, pode passar, a gente tem dois casos de equiparação facultativa, que é aquela por opção da própria empresa, né? Que são empresas comerciais que vendem para indústrias e revendedores, e também a gente tem as cooperativas que vendem os bens dos próprios associados. Aqui é a tabela TIP que eu falei com vocês. Aqui é a NCM. Todo produto possui um códigozinho desse de 8 dígitos, onde a gente pode chegar aqui na TIP, jogar esse código, encontrar a descrição do produto e automaticamente verificar qual é a alíquota dele. Vocês percebem que tem produto que tem alíquota zero, tem produto que é 15%. E antes de vir essa tabela aqui, vem um sumáriozinho explicando cada classe de produtos, qual é os números que vão iniciar. Por exemplo, 1 vai ser animais vivos, 2 carnes e miudezas e por aí vai. Então aqui é a TIP, onde ficam todas as informações da título de IPI. Agora, finalizando, vamos mostrar como funciona a apuração. Né? Se eu tenho todas as minhas notas fiscais de entrada, verifiquei cada produto, quanto é que eu tenho de crédito, peguei a TIP, emiti minhas notas de venda, tenho todos os produtos com a devida tributação, eu já sei qual foram os meus débitos, qual foram os meus créditos. Agora eu vou para a minha apuração de fato. Primeiro eu levanto os meus débitos, né, os produtos industrializados que eu dei saída. Depois eu vou levantar os meus créditos básicos. Os que são créditos básicos são os insumos, os produtos intermediários, embalagem, tudo que compõe o produto final, quando entra, é considerado insumo e dá direito a crédito. Né? Inclusive, aquelas coisas que são deterioradas, que são desgastadas no processo de industrialização em si. Né? Que a gente tem energia elétrica, tantas outras coisas que não é diretamente, mas que faz parte do custo do produto. A gente também tem a devolução de vendas. Eu vendi, tive um débito, naquele caso que a gente fez aqui, por exemplo. Na primeira venda, R$1.000, 15%, um débito de 150. Mas, se o atacadista devolvesse para a indústria, era justo a indústria continuar com aquele débito? Então ela pega e se credita daquele valor que ela pagou na escrita fiscal. Uma outra hipótese de crédito é o crédito presumido, que é benefício que a própria União concede para os contribuintes. E a gente também tem a compra de atacadista equiparado a industrial. Então, se eu sou uma indústria, eu comprei na mão do atacadista equiparado a industrial, por mais que ele não tenha destacado na nota o IPI que ele pagou, eu tenho direito a esse crédito. Essa é uma exceção. Como é que eu faço isso? Eu pego o valor do produto, calculo 50% dele, depois eu vou na TIP e encontro a alíquota, isso está no material que eu vou passar para vocês, encontro a alíquota e aplico sobre esse produto. Então, repetindo, pego o valor do produto, encontro 50%, aplico a alíquota, achei o meu crédito. Né? Então, essa é uma hipótese também de crédito que a gente tem. Por favor, depois que a gente terminar de elencar todos esses créditos e esses débitos, a gente vai ter um registro, um livro de apuração semelhante a esse aqui. Se vocês forem reparar, aqui o início são as entradas, aqui embaixo a gente tem as saídas. Então, por cada CFOP, que é o Código de Natureza da Operação, a gente tem o valor, de fato, da operação, aqui é quanto foi a base de cálculo do IPI, e aqui é quanto foi o débito do IPI, né, nas saídas. Aqui eu tenho o total dos meus débitos, que deu 1.799, e aqui eu tenho o total dos meus créditos. Né? E aqui no livro fica mais Cuidado. Lá na sala tem uma outra palavra. Então, aqueles valores são transferidos para essa segunda página aqui, onde a gente tem o valor final do crédito. Aqui, na verdade, o valor final do débito. Aqui o crédito. Agora, essa empresa, ela tem um saldo credor. Ela, geralmente, os créditos que ela tem de IPI é maior do que o que ela tem a pagar. Então, o que acontece? Quando acontece isso, o valor do saldo credor ele é transferido para o próximo mês. Então, se agora em setembro eu fiz minha apuração e eu tive mais valor de crédito do que de débito, esse valor virá crédito no mês seguinte. E se esse crédito acumulado aumentar e eu for a empresa que dificilmente eu pago na minha saída, eu posso fazer uma PER de compra para poder pedir compensação e ressarcimento desses valores. Se der saldo devedor, se eu tivesse um valor a pagar, ou seja, meu débito maior que o meu crédito, aí eu teria que gerar um DARF e fazer o pagamento do IPI até o dia 25. Agora, Giovanni, por que
dar esse crédito, né? Eu fico me perguntando Sim. por que dar esse crédito. Por exemplo, imagine que eu sou um exportador, ok? A exportação ela é imune. A Receita Federal dá imunidade de IPI sobre a exportação. Mas você viu naquela explicação que eu tenho direito ao crédito normalmente. Isso. Então eu tive crédito e não tive débito. Então o meu crédito ele só vai o quê? Só vai aumentar. Aí na sua venda você não... Só Pois as é. vendas que não forem... Outra situação, os meus insumos têm alíquota de IPI alta, né? 80%, 90%. Vamos diminuir isso. 10, 20, 15. Mas na minha venda não é. Mas na minha venda é 5. Na minha venda é 5, é 10, então automaticamente o meu crédito vai ser maior que o meu débito. Né? Então, gente, muito obrigado pela paciência e